Ô Bruno, a gente tem visto algumas movimentações bastante fortes, né, do mercado financeiro, principalmente nesses quesitos que você falou, o dólar, curva de juros, o mercado para baixo. A gente vê e tem comentado até ao longo das últimas semanas a perda do apetite do investidor estrangeiro pelo Brasil, principalmente no mercado de renda variável, e também agora a gente vê um certo desgosto com o cenário de renda fixa também, títulos públicos, muita gente falando, olha, é melhor ficar neutro, é melhor ficar de fora até que as coisas se clareiem, né? Pelo menos para os próximos meses aí com esse cenário do fiscal. O mercado, e agora, né, com toda a volatilidade, com tantos relatórios, tanto pessimismo, o mercado está entrando num modo de sobrevivência, ou seja, é melhor esperar sobreviver à turbulência, ao turbilhão, antes de fazer qualquer coisa? Eles deveriam já ter feito coisas claras e óbvias há muito tempo. E o problema é que o que eles estão apresentando nem de perto ataca os problemas. Eu volto naquilo. Se nós pegarmos uma dívida de 9 trilhões de reais, que ultrapassou 9 trilhões, é o recorde histórico, quase 50% dessa dívida está atrelado a um título pós-fixado, ao Tesouro Selic, né? Ou seja, vamos arredondar aqui, 4 trilhões e meio dessa dívida. Se nós colocarmos na conta cada um ponto percentual que o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros porque o governo gasta mais do que arrecada e a moeda desvaloriza, isso traz inflação, o governo precisa arcar com quase 50 bilhões de reais a mais para arcar com esses juros da dívida. Ou seja, todo o pacote de supostos 70 bilhões de reais, se fosse aprovado na íntegra e não ataca o problema da desindexação e desvinculação dos gastos, mesmo se fosse esses 70 bilhões aprovados, basicamente já morreu com essa Selic. E mais, com o guidance da ata do Banco Central, que pelas duas próximas reuniões teremos pelo menos uma alta de 1 ponto percentual em cada uma dessas reuniões, e foi de forma unânime, inclusive com os diretores indicados pelo Lula, já morreu o pacote. Acabou. E mais, como o Daúde estava falando, em meio a essa tentativa de aprovação da LDO do ano que vem, eles aprovam ali mecanismos que eles podem gastar mais no ano que vem novamente. Fora os 100 bilhões de gastos parafiscais que não passa no orçamento. Ou seja, não estamos atacando o problema. Não há qualquer sinalização disso. Se não sinalizarmos um comportamento condizente com, pelo menos, trazer uma previsibilidade, não apenas para a diminuição do ritmo do crescimento da dívida, mas atacar de frente o problema, não adianta. Nós veremos esse dólar lá em cima. Quando estava 4,50, imagina, 5 era muito. 5,50 depois de mais. Já estamos a 6,20, gente. Acordem, isso é uma destruição do poder de compra do plano real, da moeda real. O plano real pode se desfacelar se nós não cuidarmos. Eu não acho, Felipe, para finalizar, que o Brasil esteja próximo de dar um calote na sua dívida. Realmente não acho. São 820 bilhões de reais que o Brasil tem de colchão de liquidez para pagar os juros nos próximos 8, 9 meses. Mas vamos lá, há pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, esse colchão era de 1 trilhão, está em 822 bi mais ou menos. E nós temos também ainda uma demanda da dívida pública, só que pagando taxa de juros maior a um prazo mais curto, pressionando a dinâmica da dívida. Não acho que no curto prazo há qualquer problema em o governo pagar as suas dívidas e, portanto, não haverá calote. Nem de perto isso. Tanto é que eu, na minha física e para alguns clientes que têm o perfil, eu tenho incorporado alguns títulos públicos dentro da carteira. IPCA mais 7, IPCA mais 8, como saiu o leilão, eu acho que é interessante baseado nesse risco-retorno. Mas, a continuarmos essa trajetória de gastos, nós estamos caminhando, e eu venho falando abertamente, essa é a minha opinião, e posso errar, não tenho problema nenhum, muito próximo de uma dominância fiscal. E na dominância fiscal, a política monetária vai por água abaixo. Você pode subir a taxa de juros a níveis estratosféricos, que a inflação simplesmente continuará subindo. É o processo de argentinização. Lembra quando tiraram sarro que a gente achou que isso poderia chegar? Pois é, estamos a caminho.